Vamos falar do Cruzeiro por aqui no Super FC, primeira edição desta terça-feira. Erro meu, viu, Juju? Peço desculpas. Vamos falar do Cruzeiro, a Raposa, nesta terça, com Arthur Moraes chegando por aqui pra gente falar da Raposa e com essa repercussão, né? O presidente Sérgio Santos Rodrigues falando de vários temas importantes. Diga lá, Arthur, um abraço, boa tarde. Boa tarde, Pedro Abílio, companheiros, Nação Azul, sem perda de tempo. É que na segunda-feira o presidente concedeu entrevista ao canal do YouTube Clube Ligados, com os jornalistas Bernardo Lacerda e Yara Fantoni. Então, o agradecimento da Super, todo especial ao Bernardo, que nos permitiu repercutir aqui os principais trechos desta entrevista, repito, do presidente Sérgio Santos Rodrigues. Bom, a primeira pergunta, a primeira abordagem, vem aí a Série B no fim do mês e o presidente Sérgio Santos Rodrigues falou que o Cruzeiro está melhor preparado, principalmente por iniciar a competição sem punição esportiva, o que tirou 6 pontos da Raposa no ano passado. Não, acho que a gente está certamente mais preparado que pro ano passado. No ano passado tem que lembrar que a gente começou com menos 6 pontos, depois com quase menos 12, antes mesmo de eu tomar posse, que foi entre a minha eleição e minha posse, venceu uma outra dívida que podia tirar mais 6 pontos, que a gente teve que arrumar o dinheiro para pagar. Então isso já impacta muito também psicologicamente, se eu começar um campeonato dessa forma. Faltando, sei lá, 5, 6 rodadas, se eu tivesse mais 6 pontos, eu estava na briga ainda. Psicologicamente faz uma diferença grande. Olha, se planejando para a competição, o Cruzeiro segue montando o seu elenco, contando para isso com o trabalho do diretor de futebol André Mazuco. O diretor chegou no início da temporada e o presidente avaliou de forma positiva estes meses de trabalho. Primeiro ponto importante é entender que 10% do trabalho de um diretor de futebol é contratar. Contratar sem dinheiro, ninguém contrataria. Nem se eu trouxesse o diretor do Real Madrid hoje aqui, ele contrataria, porque nós não temos dinheiro para contratar. O trabalho do diretor de futebol é saber enxergar onde contratar barato, ajudar na gestão de futebol, ser um auxiliar do técnico. Então, no Cruzeiro, quando se fala, fulano errou, ciclano errou, não tem um A ou um B. Isso é um trabalho do técnico que está aqui, da análise de desempenho que está aqui, do diretor que está aqui, do presidente que está aqui, do gerente que está aqui, e dentro disso tudo a gente vê o que é possível a gente trazer. Então acho que é isso aí que a gente tem que pesar. Então nesses 3 meses o Mazuco tem se mostrado um diretor muito bom, que tem auxiliado a gente todos esses processos, na gestão da Toca 2, que não é fácil de uma forma geral. O Cruzeiro tem muitos funcionários, né, nessa transição base profissional, então tem feito um ótimo trabalho aí, a gente tem gostado bastante. E se a situação financeira é complicada, uma das fontes de renda que o Cruzeiro coloca muita confiança é a base. Por isso que o presidente falou sobre a formação de atletas no clube. Claro que a gente dá toda a atenção, só que tem que lembrar todo mundo que desde que eu entrei existe uma coisa chamada Covid, né? Tem muita gente morrendo por isso. Categorias inferiores não estão treinando, não tem torneio, então eu sou cobrado às vezes, quero ter uma oportunidade no Cruzeiro e não consegue por isso. A gente não está conseguindo até por questões locais, e todo mundo sabe que BH especificamente é uma das cidades que ficou fechada por mais tempo. As restrições aqui são até maiores que em outras cidades. Então realmente a gente tem, sobretudo as categorias inferiores, sub-16, 15, 14, elas estão muito congeladas por isso. 17 e 20 já está tendo competição, a gente sabe que o resultado aí é de médio prazo, não é nosso objetivo, tanto que eu pergunto, toda vez que eu pergunto isso, fica todo mundo olhando assim, quantos títulos de base que o Neymar ganhou? Então nosso objetivo não é ganhar título na base, eu quero ter Neymares, né? Então assim, eu falo isso, então a gente trabalha, por isso que eu trabalho perfil de jogador, psicológico de jogador. Hoje o Cruzeiro tem mais assistente social, tem mais pedagogo, tem uma infraestrutura melhor para os atletas, mas esse resultado não vai dar campeão brasileiro de sub-17, sub-20 agora, ele vai me render bons jogadores para frente. Tanto que no time do Felipe agora, nós temos 34 no elenco, 17 jogadores vieram da base de alguma forma e muitos recém-aproveitados que vieram desse tempo que nós estamos aqui na base. Tem que saber dar esse trato e não fazer o que se fazia antes. Quando eu falei, quando a gente chegou, eu tenho jogador que nunca passou no profissional do Cruzeiro, que a gente teve às vezes que emprestar e tal, que ganha mais do que os jogadores que a gente trouxe aqui agora que estão jogando. Então nós temos atenção total, estamos em cima, queremos muito e temos certeza que, igual eu falei, no médio prazo vai dar certo, mas a gente tem que ter pé no chão e entender o momento que a gente vive e saber como que isso vai trabalhar. E por falar na base, o presidente também citou o caso do garoto Estevão William, conhecido como Bessinho, que assinou recentemente com o Palmeiras. O presidente revelou mágoa com esta situação. O caso do Estevão é um caso à parte,
Aí vem da legislação brasileira, que é muito complicada, vem parte daquela história que a gente sabe de empresário mandar em vida de jogador, que a gente ficou muito triste, muita dó disso, né? Inclusive quando é menor de idade. Nós batemos um papo, explicamos, mostramos o projeto e acho que tem influência assim ruim de empresário por isso, quando falaram, o Cruzeiro tem que mostrar um projeto para ele de que ele vai poder treinar fora um dia, de que ele vai disputar torneio. Eu falei, mas não está tendo torneio. E quando eles voltarem a abrir, hoje, por exemplo, a categoria que ele poderia estar nela foi convidada, vai jogar na Arábia em outubro, se tudo estiver correndo bem, né? Nós temos aqui ex-jogadores, o Belletti, por exemplo, que jogou em Chelsea, em Barcelona, falava com ele direto, no fim do ano, se você quiser, você está 10 dias no Barcelona, o presidente que está lá hoje foi meu presidente, você vai. A gente ofereceu toda a infraestrutura para ele e, infelizmente, o que a gente ficou chateado, o que a gente falou foi isso. Foram embora sem falar nada. Até hoje o pai nunca ligou, nunca falou nada. Ele estava se tratando na Toca 2, tratou-os no dias 2, 3 de maio, dia 4 sumiu e quando vão ver já estava com o contrato assinado desde o dia 1º lá. Com esses elementos, acho que cada um tem que fazer o seu juízo de valor, quem agiu certo e quem agiu errado. Questão de legislação, infelizmente, não protege mesmo, mas não é só o Cruzeiro, não protege ninguém. A idade que ele poderia ter começado a assinar, que foi feita em abril, a gente achou que estava numa discussão para conseguir fazer assinar e de repente ele sumiu e não falou mais nada. Por fim, reforço chegando ao Cruzeiro. O presidente confirmou o avanço das negociações pelo defensor Joseph e fez altos elogios ao atleta. O Joseph é um perfil que a gente achou interessante porque ele tinha sido atleta do Felipe e é versátil, né? Faz tanto hoje lateral, que é uma coisa carente que a gente tem na lateral direita, a gente reveza 2 meninos, revezava 2, o Ramon passou por um período machucado, mas estava com o Giovani, que até entrou no jogo muito bem contra a Patrocinense, salvo engano, mas ambos têm 18, 19 anos, então o Joseph poderia fazer tanto zaga quanto lateral, quanto ser volante, né? Então é um jogador versátil, de perfil que o treinador conhece, que a gente achou que pode ser bom para compor o elenco, sim. Falta ainda exame, alguns detalhes finais, mas tá bem encaminhado, sim. Muito bem. Daí a entrevista, então, concedida, repito, pelo presidente ao canal do YouTube Clube Ligados, dos jornalistas Bernardo Lacerda e Yara Fantoni. E podemos, então, com a devida autorização, repercutir aqui no Super FC, primeira edição. Claro que a entrevista ela foi mais extensa, outras perguntas, por exemplo, sobre Henrique, Léo, Ariel Cabral. O presidente então deu pistas do futuro desses jogadores. Léo segue sem treinar na Toca da Raposa. Admitiu sim da questão aí salarial, né? Ou seja, ele até explicou que é difícil dizer exatamente meses atrasados, mas que o Cruzeiro está buscando sim alternativas para poder acertar aí esses salários do jogador. Não precisou, portanto, a quantidade de meses em atraso. Uns recebem uma parte, fica para receber outra e por aí vai. É a atual realidade do clube estrelado. É um pacote de situações. Comentarista Lélio Gustavo. Boa tarde, Lélio. Boa tarde, Arthur. E te confesso, é difícil de lembrar tudo que ele falou, né? Um abraço, Pedro. Mas a parte que mais me chamou a atenção, sem dúvida alguma, é com relação às contratações, que o Sérgio Santos Rodrigues, ele fala sobre até, se o diretor do Real Madrid não estivesse aqui, se o diretor do Real Madrid estivesse aqui, ele também não conseguiria contratar. E aí realmente passa muito pela competência de quem observa o futebol em outros locais. Eu sempre falei aqui, Pedro, você é testemunha, que um grande mérito do América ao longo desses últimos anos tem sido garimpar jogadores. Por quê? O clube não tem muito dinheiro, então o tiro tem que ser certeiro. E o Cruzeiro, convenhamos, em alguns momentos ele não conseguiu fazer isso. E nesta temporada de novo, tanto que há muita reclamação por parte de alguns torcedores após algumas contratações que foram feitas ano passado e neste ano também pela gestão do Sérgio Santos Rodrigues. Quanto à dificuldade financeira, a gente entende perfeitamente o que está acontecendo e quanto mais rápido possível acontecer a normalização, né, dos salários, isso aí
vai ser importante já para o clube estrear com a cabeça tranquila contra o Confiança pela Série B do Campeonato Brasileiro. E esse caso do jogador aí, sub-14, o Estevão William, realmente é assustador, né? Afinal de contas, o menino começou aqui e de repente vai embora e nem satisfação deram. Isso aí ficou muito feio pro pai do rapaz, né, Arthur? Pois é, a grana fala alto, seu Lélio Gustavo. Muitas das vezes se abre mão aí de muitas coisas importantíssimas, né? Tudo pelo dinheiro.